Colhendo os frutos da desintegração da família nuclear. Esse é o terceiro vídeo da série sobre a família nuclear, sua decadência. Desde a segunda metade do século XX, os governos tentaram mitigar os efeitos deletérios, né, toda essa transformação do paradigma de família. A quantidade de efeitos que explicamos no vídeo anterior e avançar um pouco mais. Nos Estados Unidos, uma série de tentativas, aumentar as taxas de casamento e reduzir as taxas de divórcio, assim como aumentar a própria fertilidade e tudo mais. Isso perdurou por algum tempo nas políticas públicas. Mas no Brasil nem isso foi feito, ao contrário, né? São muito tímidas as campanhas anti-aborto para que as famílias se consolidem e que tenham mais filhos. Isso é tudo muito ainda tímido, pequeno. Raríssimas são as notícias que a gente tem de algo a esse respeito. E quando tem, às vezes até causa algum espanto. No Brasil e no Ocidente, de modo geral, o foco ele seguiu sendo, até o século XXI, o fortalecimento do modelo de família nuclear e nunca daquele modelo de família ampliada, estendida e que formava um grande corpo, né? Praticamente uma corporação. Há um efeito dominó de sofrimento com a crise das famílias. As pessoas que mais sofrem, de fato, nesse declínio do apoio familiar são as crianças. Em 1960, aproximadamente 5% das crianças nasceram de mulheres solteiras. Agora o índice chega a 40%, no caso americano. Tem um instituto, o Pew Research Center, nos Estados Unidos, ele relatou que 11% das crianças viviam separadas do pai. Em 2010, esse índice chegou a 27%. Em 2020, só metade das crianças americanas passam a infância com os dois pais biológicos, naquele modelo padrão, digamos assim. 20% dos jovens adultos não têm contato algum com o pai, embora em alguns casos seja porque o pai tenha falecido. Por mais que haja diversos casos de famílias monoparentais estáveis e amorosas, isso é um fato, né? Não dá para negar, obviamente. Na média, os filhos de pais solteiros, eles tendem a ter piores resultados de saúde, de vida mental, menos sucesso acadêmico, mais problemas comportamentais e maiores taxas de evasão escolar do que crianças, isso em comparação a crianças em que têm os dois pais biológicos casados. Nada disso é absoluto, obviamente, é uma comparação relativa. Nos Estados Unidos, de acordo com o sociólogo Richard Reeves, que é diretor de um centro de crianças e famílias do Brook Institute, ele argumenta o seguinte: se você nasceu na pobreza e foi criado por seus pais casados, você tem 80% de chance de sair dessa condição. Agora, se você nasceu na pobreza e foi criado por uma mãe solteira, você tem 50% de chance de permanecer pobre. Esse é o diagnóstico, né, desse sociólogo americano. E não é apenas a falta de relacionamentos que atinge as crianças, é a rotatividade. A partir de um estudo de 2003, aferiu-se que, em média, 12% das crianças americanas haviam convivido com pelo menos 3 padrastos diferentes antes dos 15 anos de idade. Os momentos de transição, quando o antigo parceiro da mãe se muda ou o novo parceiro se muda, são os mais difíceis para a criança. Esses traumas podem ser até irreversíveis de alguma maneira. Então cria-se uma confusão na cabeça de cada criança. Embora sejam as mais vulneráveis, as crianças não são as únicas atingidas pela desestruturação familiar. Há um outro público que sofre a esse respeito, e é muito curioso a gente chamar a atenção para esse público, de homens solteiros. As famílias extensas, né, de outrora, antes do modelo nuclear, forneciam as influências que fortaleciam o vínculo masculino e a companhia feminina. Hoje, muitos homens americanos passam os primeiros 20 anos de vida sem pai e os outros 15 sem esposa. Há uma crise tremenda de paternidade, de identificação com o pai, e gera homens incapazes de exercer esse papel de paternidade na vida adulta. Até às vezes o temor do casamento. Um dos comentários que surgiu, por exemplo, sobre o sucesso, né, do psicólogo Jordan Peterson, um grande best-seller canadense, com vídeos no YouTube de motivação, de construção do caráter, alguns observaram o seguinte: ele é o pai que nós nunca tivemos. Isso dá uma dimensão dessa ausência, né, da paternidade no mundo ocidental. Na ausência de conexão e significado que a família fornece, através de referências, valores, ensinamentos, os homens solteiros, eles passam a ser menos saudáveis, isso gera mais abuso de álcool, droga, eles ganham menos, morrem mais cedo do que homens casados, né? Isso segundo pesquisas aí de vários institutos. Enquanto as mulheres, bom, para elas a estrutura nuclear da família impõe pressões diferentes. Por mais que no discurso liberal as mulheres tenham se beneficiado com o afrouxamento das estruturas tradicionais, isso é verdade, elas puderam se lançar ao mundo, escolher uma vida que desejassem. É certo que muitas mães que decidem criar seus filhos sem uma família extensa, próxima, elas descobrem que escolheram um estilo de vida que acaba sendo bastante árduo e isolado. Inclusive, há uma dificuldade, né, relatada para encontrar um parceiro mais tarde. É uma decisão autônoma, mas uma decisão muito difícil. Então, essa situação, em geral, é ainda pior pelo fato de as mulheres gastarem significativamente mais tempo e mais recursos para exercer a dupla tarefa, que é a tarefa doméstica também, além da tarefa profissional, quando estão sozinhas. A realidade, então, acaba sendo o seguinte: ao invés daquela figura imponente da mulher executiva, dona de si, e, né, a maioral, como recorrentemente aparece, por exemplo, nas telenovelas
da Globo. No fim das contas, o que mais aparece dessa mãe solteira, provedora, e é recorrente nas clínicas psiquiátricas e psicólogos, são mães estressadas, cansadas e com uma dificuldade muito grande de combinar trabalho, carreira, entretenimento, namoro e paternidade, porque acabam exercendo as duas funções em muitos casos. Sem as famílias extensas, né, no caso americano, os mais velhos também sofreram muito. 35% dos americanos com mais de 45 anos dizem que são cronicamente solitários. Muitos idosos tornaram-se o que se chama idosos órfãos, sem parentes próximos ou amigos para cuidar deles. Né? Em 2015, num artigo do The New York Times, falou da vida do George Bell, que era um homem de 72 anos, sem família, que ele morreu sozinho, né, no seu apartamento. E a coisa foi tão assim triste que quando foram descobrir o corpo dele já estava apodrecendo. Ele ficou identificado como um homem idoso sozinho, né, sem família e tudo mais. No Brasil, segundo uma pesquisa, o maior índice de depressão ele está justamente entre os idosos, entre 60 e 69 anos, e a ausência da família é um indício forte para o desencadeamento dessa doença. Entre os grupos sociais também é um outro fator vitimizado dentro dessa crise da estrutura familiar, que são os negros. No caso americano, no caso dos Estados Unidos, quase metade das famílias negras é liderada por uma mulher solteira, em comparação com menos de 1/6 das famílias brancas. A alta taxa de encarceramento de negros também garante a falta de homens disponíveis para serem maridos ou cuidadores dos filhos. Em 2010, 25% das mulheres negras acima de 35 anos nunca foram casadas, em comparação com 8% apenas das mulheres brancas. Enfim, a gente está observando que governos, médicos, jornalistas, pesquisadores, eles colhem, né, todo mundo colhe os dramas da desestruturação da família de diferentes maneiras. A gente observa isso, a gente está tentando encarar essas informações, esses dados. Em 2004, a jornalista e urbanista americana Jane Jacobs, ela publicou num livro chamado Dark Age Ahead. Ela colocou o argumento principal, a ideia de que as famílias do século XX elas já eram feitas, mobilizadas para falir. Então ela observava que isso já estava no nascedouro, né, dessas famílias, desse modelo nuclear tradicional. Para ela, as estruturas que outrora elas sustentavam a família, elas não existem mais. E as condições mínimas para a existência das famílias extensivas, né, do passado, aquelas famílias corporativas, praticamente se extinguiram também para a maioria da população. Então, para milhões de pessoas, essa mudança de famílias grandes, extensas, para famílias separadas, primeiro nucleares e depois mais atomizadas, foi um desastre. Além de percebermos esse resultado, como a gente está vendo aqui, o que mais nos desespera é que faltam informações, pesquisas e discussão a respeito disso. E quando a gente olha no caso brasileiro, é ainda mais dramática a situação, né? Pois se nos Estados Unidos até abundam pesquisas nas ciências sociais, na psicologia, na medicina, a respeito do tema de família, no Brasil isso mal aparece no centro dos debates, né? O máximo que se vê são estudos de gênero, tema LGBT nos departamentos de universidades federais e estaduais. Mas algo sobre família, isso é bastante raro, isso é uma coisa bastante enfática que a gente observa. E como isso praticamente não existe, a gente acaba reproduzindo pesquisas de fora ou discussões mais importantes que acabam decantando, né, na sociedade. Por exemplo, quando se discutiu a obrigatoriedade das cadeirinhas para as crianças, né, nos assentos dos automóveis, as pessoas perceberam que aquilo ali indicava, dava para discutir o tema em torno da família. Por que as cadeirinhas se tornaram obrigatórias? Limita, de uma maneira, famílias maiores, né? Você, um pai com muitas crianças, carregar os filhos ao mesmo tempo no seu automóvel. Então, o que a gente percebe é que na política há diversos equívocos na adoção de políticas públicas, de segurança, e que muitas coíbem essa construção de uma família maior. Várias informações a gente tenta trazer num artigo que eu já falei em outros vídeos, que a gente está no link, são mais extensos esses dados. O autor do artigo que serve como base, né, dessa nossa discussão, ele observa que há um erro ideológico, às vezes na defesa que existe de conservadores sobre a família tradicional nuclear, né, porque ela é fruto de uma situação esporádica, até romântica, né, de que aquele modelo poderia ser perfeito por muito tempo. Enquanto que os progressistas também enfatizam muito o individualismo, uma certa autoexpressão que aconteceu nos anos 70. Então, ou seja, nas mais variadas ideologias há erros na avaliação da questão da família, sem contar os socialistas que advogam, né, por uma espécie de empoderamento feminino, LGBT e tudo mais, e enfatizam essas questões. Fica quase que um tabu dizer que o próprio fenômeno LGBT é fruto da desestruturação da família, fica algo como piegas, preconceituoso, idiota, etc. Então, o que a gente está observando é que as próprias ideologias não tratam do problema em si, tem uma dificuldade de tratar. E há uma realidade, essa desestruturação é uma realidade, gera vulnerabilidade, gera pessoas isoladas e
e isso reflete em diversos departamentos da vida social. Um sociólogo americano, Bradford Wilcox, ele apontou que os progressistas com alto nível educacional, ele viu uma hipocrisia, eles discutem a tolerância das estruturas das famílias ao falar dos outros, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, têm expectativas extremamente rígidas sobre as próprias famílias. Isso muitos analistas observam, né? Esse sociólogo, Wilcox, da Universidade da Virgínia, ele perguntou aos alunos, né, se eles achavam que ter o filho fora do casamento estava errado. 62% disseram que não estava errado. Quando ele perguntou aos alunos como seus pais se sentiriam se eles tivessem um filho fora do casamento, a resposta foi que 97% disseram que os seus pais iriam surtar. Então, em uma pesquisa recente, né, do Instituto da Família, mostrou que os californianos com idade entre 18 e 50 anos eram menos propensos do que aqueles que não se formavam na faculdade a dizer que ter um bebê fora do casamento está errado. Por outro lado, é curioso que essas mesmas pessoas eram mais propensas a dizer que pessoalmente não aprovavam ter um bebê fora do casamento. Parece que isso lembra aquela história do Voltaire, que condenava a educação jesuíta no século XVIII, mas ele mesmo colocava os filhos em colégios jesuítas, né? Ele mesmo recomendou, por exemplo, a czarina da Rússia que adotasse a educação dos jesuítas ao mesmo tempo que condenava aquele modelo. Então, o que vários sociólogos observam é uma hipocrisia de certas classes sociais a esse respeito. Bom, no vídeo seguinte a gente vai tentar discutir um pouco mais sobre um outro lado da situação, né, um movimento que se observa de uma tentativa de recuperar um certo fenômeno de família e tentativas que surgem de superação desse modelo nuclear. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, curtam, e a gente vai continuar aqui.